Seja bem-vindo ao Órbita Swap Podcast. Nós estamos aqui hoje na cidade de Santos, conversando com duas pessoas maravilhosas. Eu quero chamar aqui, né, Tayana Kruger. Oiê! É Kruger que fala? Krieger, parente do Fred. Krieger, tá. E a nossa querida Fê. Fernanda Ferreira. Fernanda Ferreira. Hoje nós estamos com essas duas pessoas maravilhosas e vamos conversar um pouquinho sobre essa questão de obra, de atendimento, dessas histórias, porque essas pessoas têm suas obras, têm seus clientes e são pessoas conhecidas, inclusive, no Instagram. Muitos de vocês devem acompanhar elas, né, pelas redes sociais, e hoje é o momento que nós tiramos ali para trazer um pouquinho, né, apresentar aí mais algumas histórias que elas têm de interessante. Então, vamos lá, começando em onde vocês nasceram, aqueles detalhes que chamam a atenção. Primeiro a Thay, vamos lá. Eu nasci no sul, né? E nem dá pra, né, duvidar. Não dá pra perceber. Não dá. Ninguém percebe. Mas aí eu mesma me importei depois de adulta para Bertioga primeiro. Aí eu vivi 3 anos em Bertioga. Porque faz 15 anos que eu me importei para São Paulo. Vivi 3 anos em Bertioga. Dessa eu não sabia. Então, eu vivi 3 anos lá. Tu não me conheceu na época que eu morei lá. E eu vinha para Santos todo final de semana. Eu era uma fugitiva. E eu vinha para cá, gente, eu achava que eu devia ser a reencarnação da Marquesa de Santos. Porque eu falava assim, eu amo esse lugar. Até um dia que morando aqui por uns 2 anos e meio, eu estava no Porto, me sentindo lá no museu, com a minha mãe tomando um café lá no popular café do Museu Santista. E o cara ouve eu falando, ai, na outra vida eu devo ter sido a Marquesa de Santos. Ele disse, nunca mais repita isso. Ela só recebeu o título, nunca botou os pés aqui. E eu, não, que isso? Ela só porque, né, deu um tchucu-tchuco lá com o Dom Pedro, não dá nem pensar. Então, eu acho que, sei lá, eu fui a fundadora, eu desenhei os canais de Santos na outra vida, alguma coisa eu fiz. Porque eu botei o pé aqui, eu falei, é aqui que eu vou viver. A sua formação de arquiteta foi... Eu me formei aqui, eu comecei a fazer no Sul, aí eu me mudei enquanto eu fazia, porque eu vim na época para cá para trabalhar numa empresa que eram familiares do Evandro. E aí eu trabalhei com eles exatamente 3 anos. No dia que deu 3 anos eu disse, basta, isso aqui não é para mim, eu não queria trabalhar em marcenaria. É um campo legal, é um campo muito legal, mas pro arquiteto, não. Porque o arquiteto faz muito mais que desenhar móveis. E eu não queria ficar desenhando móveis. O meu negócio era arrebentar as paredes mesmo, fazer o gesso, chamar Fernando para fazer içamento para mim. Era quebrar, fazer piscina, paisagismo. Não era só fazer móveis. Então eu estava me sentindo encolhida dentro de uma lata. Foi o dia que eu resolvi sair e me mudei para Santos. Assim, foi muito... A minha vida, as minhas escolhas, quando eu quero fazer uma coisa, é muito assim. É no calor, eu não posso parar para pensar. Senão eu sinto medo. Então eu só vou e faço. Eu sou assim. Legal. E a Fê veio do interior? Do interior, São José do Rio Pardo, porque tem Rio Preto, né? Em Santa Cruz do Rio Pardo, mas eu vim de São José do Rio Pardo, onde tem tudo a ver com a arquitetura, né? Que Euclides da Cunha fez aquela ponte maravilhosa. É verdade. Legal. E aí, direto para Santos? São Paulo, Santos. Legal. Hoje a área da senhora é de você, né? Para de Então, chamá-la de se me senhora, chamar de essa senhora- jovem. Aí a gente encerra. Hoje A minha senhora... área é semijoias, acessórios, sempre ali na moda. Não, e E um sempre detalhe, andando na moda mercado, tem tudo a né? ver com arquitetura, né? Eu costumo falar que a arquitetura, ela dita o mercado da moda. Uhum. E ela dita o modo de viver também, porque se você for analisar, é o arquiteto que faz a comodidade de uma cidade, ele que projeta os parques, ele que ajuda a criar sombras quando faz um projeto de urbanismo municipal, é ele quem faz a tua casa ficar mais cômoda ou não, quem vai determinar as cores. E eu acho que esse conjunto todo, ele vai ditando caracterização da moda. Então, eu acho que são duas profissões que elas caminham e se agregam muito bem juntas. Por Sim. exemplo, você olha para Fernanda, essa mulher montada, maravilhosa aqui nas semijoias, ela parece uma deusa do Rio Nilo, importada para Santos, né? São os Aí- olhos dela. Aí a mas arquiteta a que vem temática da tá. obra, né, rouba umas pecinhas, né, toda coloridinha e vem para cá. E você estava em obra? Eu vim de obra hoje, eu vim direto da obra para cá. Diga, Bia, essas obras, como que tá essa correria? Muita coisa para entregar esse ano?
Eu tenho um prédio, rapaz do céu. Tem um prédio. Eu tenho um prédio. Tá uma loucura, mas tá indo. Que legal. E aí a gente se conheceu pela Elevac, né, que fez alguns chamados aí na Riviera, essas obras que não param também, porque hoje você atende todo o litoral. Eu atendo todo o litoral, né? Só que é mais aqui em Santos, Riviera e Guarujá. Hoje eu tô atendendo um pouco menos pro litoral norte, lá em Juqueí, Marizias, porque é muito longe e as obras da Rio Santos, elas são muito paralisantes, que nem as obras que eu estou enfrentando nos últimos 2 meses, o último mês, na verdade, que piorou mais, de Santos até Bertioga, eu perco às vezes 1 hora de fila parada A na logística estrada. complica, né? O litoral, as pessoas às vezes não entendem, porque a gente faz serviço em São Paulo e aí o pessoal fala, pô, quanto tempo você tá aqui? Ah, né, 40 minutos, etc. E quando a gente dá uma estimativa de horário de Bertioga para Santos em mais de 1 hora, as pessoas não acreditam, elas não entendem. Acreditam. Porque na cabeça delas é tudo litoral, é pertinho. Muito mais rápido subir a São Paulo para atender lá em Moema. Ah, sim. E Pinheiros, do que eu ir de Santos a Bertioga para atender lá no Riviera. Por isso que atender o litoral norte, ali de Juqueí para frente, foi uma coisa que eu dei uma freada pelo excesso de estrada que eu estava pegando nos últimos 3 anos. Sim, e a Thay, ela é requisitada, né? A gente acompanha o Instagram dela, porque, ela tem um olhar que eu admiro, assim, as obras que ela faz, eu lembro daquela mesa translúcida que a gente fez no Nossa, naquela 3, cobertura. na cobertura do módulo 3, eu não Era uma joia. São impecáveis. Eu a conheci pelo Instagram, e aí um dia comentando com o meu cabeleireiro, né, que éramos... O mesmo? Loucas iguais. Ele pegou e falou assim, ó, ele estava indo para Londres, aí ele disse... Olha, você e a Thay, vocês precisam se conhecer. Aí, no dia que ele foi embora, nós entramos numa live tomando um vinho, ela entrou. Eu entrei. Aí ele falou assim, por favor, eu estou indo viajar, mas dê um jeito de se encontrarem, porque serão amigas com certeza. Aí eu fui na loja dela, comprei um vestido rosa Barbie e nos tornamos amigas ali, assim, de imediato. Que legal. E aí eu comecei a perceber o olhar diferente que a Fernanda tem sobre a vida, sobre a moda, sobre a arquitetura. E às vezes a gente, que nem você me conhece há bastante tempo já. E eu sempre fui uma pessoa mais ligada ao meu trabalho, à obra, à qualidade do meu serviço do que a mim mesma. Então, me ver com joias era uma coisa muito difícil, me ver maquiada, produzida. E conhecer a Fernanda nesses 2 anos, realmente foi uma chave que eu fui virando. Tipo, eu olhava para alguns acessórios, né? Tipo, meu Deus, eu não me vejo com isso é muito grande, meu Deus, eu não quero... Hoje em dia... eu não consigo sair sem. E aí isso acaba se reproduzindo no meu projeto, porque você começa a colocar certas características que você vai mudando em você no seu trabalho. Por mais que o trabalho diga a casa ou o apartamento diga muito mais sobre o cliente do que sobre mim, a gente vai equilibrando as expectativas dele em cima da finese que a gente vai tendo de projeto, em cima de quem a gente é. Então esse trabalho que a Fernanda tem de valorização pessoal da mulher, ele mudou também um pouco a forma de ver o meu trabalho. O acessório em si é uma linguagem oculta, né? Então, a hora que a Thay vai para minha casa, eu vou estar analisando ela como mulher, como ela se veste, o que ela usa, detalhes que antes do trabalho dela, chega a pessoa, Thay, né? Então, é uma linguagem muito interessante que as pessoas não valorizam. E aí, quando eu vi ela com essa personalidade tão forte e ela fazendo compras minimalistas ali, tudo muito pequeno, eu falei, tem algo de estranho nisso. Eu falei, não é possível com uma personalidade dessa, né? Chamativa, né? Tudo tão pequeno. Eu falei, não, eu vou chegar onde eu quero. Que a personalidade dela não combina com o que ela
acha que combina para ela. É. E aí ela foi ousando um pouquinho mais, e agora, né? Não, e a energia é perceptível. A energia Vai eu vejo que mudando. a sua autoestima tudo Muda, já. muda muito. Eu acho que toda mulher, ela precisa ter esse, por mais que nem a minha profissão, ela tem, eu pego os dois extremos, né? O lado mais masculino por conta do acompanhamento das obras e o lado mais feminino por conta que é o dedilhado do projeto, que a gente chama, né? Só que eu ficava tanto em obras que essa parte de olhar para um olhar mais feminino e cuidar mais desse lado, para ajudar a afinar mais o meu traço de projeto e o acabamento, não o acabamento da obra, mas uma finalização de projeto que fosse mais agradável aos olhos, né? Alguma coisa que tivesse um brilho a mais que eu percebi que faltava. E eu não sabia o que era, e na verdade estava em mim. Estava a falta que eu tinha em mim. E aí, hoje em dia, eu consigo dizer, realmente, a arquitetura e a moda, ela precisa andar colado, porque se um tiver solto do outro, você não vai ter conexão de cores, iluminação, para saber onde você vai ter ponto de brilho, onde você vai ter uma nuance. Então, você precisa dessas necessidades, porque a nossa identidade, ela não se revela só na luz, mas também na sombra, né? Então, isso tudo são coisas que eu fui moldando depois que eu conheci essa diva aqui. Até Essa parece. rainha do Nilo. Oi, legal, porque quanto tempo de arquitetura no total? No total já tem 13 anos. 13 anos e os últimos 2 já deram uma. Olha a Fernando me conhece, importância que imagina, você me conhece desde 2017, Sim. né? E olha, eu já vi essa mulher trabalhando ali com os homens, viu? Eu quase enfiei embaixo da mesa de medo dela. Ela é sargento. Ela... É um sargento assim, ó, pá, pá, pá. Aí eu falei, meu Deus, de onde saiu essa Thay que eu não conheço? Eu acho que eu vou me esconder junto com eles. Se tiver alguém assistindo, sabe como que é. Mas tá aí, a questão das obras, vai, né? Principalmente nesse acompanhamento. Você se aperfeiçoou nesse relacionamento com, como você falou, né? Com o público masculino, etc., com as pessoas de obra mesmo. E as dificuldades, assim, que você teve para encontrar a maneira certa, equalizar Não tudo existe isso? uma maneira certa, na verdade, porque cada pessoa é uma pessoa. E eu já percebi que cada equipe de trabalho é um tipo de equipe. Tem horas que vai estar tudo bem e tem horas que eu preciso matar cada um. E aí, para não perder o réu primário, é respirar, gritar, entrar no carro, beirar, sabe, invocar todos os santos necessários para segurar a tua mão e a tua boca naquele momento. Porque obra não é um lugar fácil e eu sou o tipo de profissional que eu não postergo ou não passo a falha ou o problema da obra para o proprietário. Se eu estou na linha de frente, ele me contratou para administrar, para acompanhar a obra dele, quem vai resolver o BO sou eu. Ele vai saber depois que tiver tudo bem, se eu deixar ele saber, tá? Porque tem coisas que não competem ele saber, só vai gerar estresse desnecessário, desconfiança que não precisa. Sim. E você tem que pensar que obra, não estamos na China, ainda estamos no Brasil. É 100% fator humano que a gente tem aqui. Sim. E ela não tá fácil, a mão de obra tá muito escassa, não é só na parte de arquitetura, na engenharia, é em todos os campos. A gente tem problemas hoje até com falta de vendedores, né? Sim. Falta de cabeleireiros, faltas de médicos, enfermeiros, enfim. E como quando eu entrei, eu era bem mais novinha do que eu sou hoje, óbvio, né? Não sou Benjamin Button. Mas quando eu comecei, eu tinha que provar muito. Porque no começo eu ouvia muito, você tá enganada. A idade que você tem é a idade que eu tenho de pedreiro ou de obra. Então eu tive que ser muito técnica por muito tempo. Isso até fez com que eu perdesse um pouco na época da minha feminilidade, porque eu precisei ser muito técnica e falar menos como menina, para que eu ouvisse menos o que você tem de idade, eu tenho de obra. Porque realmente é um campo extremamente machista com a mulher. E quanto mais jovem você for, quanto mais feminina você for, mais parece que eles vão duvidar de você. Então, um dos meios que eu encontrei que talvez sejam
o mais correto foi ter criado uma carcaça mais dura, né? E uma cara mais fechada, assim, durante a obra. Por mais que eu brinque, né, que para às vezes quebrar o gelo e trazer eles mais para perto de mim, mas eu precisei criar essa malévola, vamos dizer assim, que não é tanto assim, vai. Mas para eu criar esse aspecto de eu sei o que eu estou falando e você vai fazer isso que eu estou testando, porque não tem só um caminho que leva Caruaru a Santos. Sim. Então, trabalhar esse lado até no meu psicológico foi muito difícil. Foi muito difícil, porque ninguém fica com uma casca dura da noite pro dia, Sim. né? Eu ouvi muita coisa chata em obra. Na época, tudo bem, eu não tinha experiência de tanto, só que muita coisa que a gente fala e vê fazendo errado precisa ser consertado, o pedreiro tem que levar em consideração. E para o mestre de obra, para o pedreiro, para eles te ouvirem, tu tem que saber explicar aquilo. E não de forma técnica, porque quanto mais técnico tu parecer ser para eles, mais besta tu vai parecer também. Não adianta chegar lá na obra e falar de forma bonitinha. Só que os louros vêm, por exemplo, esse ano eu fui dar uma entrevista para um jornal aqui de Santos sobre o Dia da Mulher e como era o meu trabalho na obra, se eu já tinha passado por algum tipo de assédio, né? Pela minha maneira de ser, pelo meu jeito. Eu nunca sofri, desde que eu abri meu escritório, eu nunca sofri assédio, nunca. Nunca. Cantada é normal receber, mas cantada é uma coisa, assédio é outra. Sim. Eu nunca passei por uma situação de ser constrangida, coagida ou ser assediada. Nunca. E aí a pessoa duvidou e ela falou assim, você tem certeza? Eu falei, eu sei o que eu tô falando. E é por isso que no decorrer do meu trabalho eu consegui fazer e formar tantos parceiros. Porque talvez a forma que eu me portei para usar essa carcaça mais dura e conseguir fazer com que as equipes trabalhassem, tentando fazer não furar o cronograma, mesmo quando fura, né? Principalmente nas segundas-feiras. Ô, Jesus, maldita cachaça. Mas era fazer com que eu não me perdesse nisso e eu conquistasse a garantia, a confiança deles. Então, isso também fez com que eu adquirisse essa postura para que eu nunca desse uma entrada para receber mais do que um elogio ou uma cantada. Eu não sou o tipo de pessoa que, se tô carente, consigo passar na frente da obra e receber cantada. Ninguém me canta. Em obra, não. Em obra, ninguém chega perto com esse sentido. E essa questão dessa postura é interessante, né? Porque né, a gente tem essas pessoas que estão se formando agora, essas moças que às vezes ficam preocupadas, né? Na questão do posicionamento. E eu vi isso, né? Que é uma postura que você teve que foi o que solucionou ali, né? O seu profissionalismo e as entregas, como você conseguiu. Mas, meu, parabéns, muito legal. Você já me viu, né? No meio do Sim. serviçamento. Sobe mais pra direita! Eu também. É comandante, ela é comandante. Eu também. E é muito legal. Mas vamos lá. Nessa questão de cronograma, né, que você comentou, eu imagino que agora, pô, a gente tá em julho e já começa a apertar um pouquinho. Pela Santa Genoveva, deixa eu me esconder, o assunto tava bom até agora. Não, é porque em toda a prestação de serviço é normal, é comum, eu acompanho alguns parceiros que param de pegar orçamento agora em agosto. Eu já não pego mais projetos para entregar esse ano. Olha, nem se eu tivesse bêbada eu aceitava. Porque para esse ano você tem que pensar que a gente está na Baixada Santista. Sim. A gente vai ter pedágio agora, tá? Então, além de subir preço, vai ter muito prestador de serviço de São Paulo, de Santos, de Bertioga, que não vai querer estar prestando e ir para lá mais do que 1 ou 2 vezes por semana. Então, você tem que estar ciente que isso vai influenciar em prazos de obra também. O Tarcísio fudeu a gente. Eu creio que em novembro a mulherada dá aquele surto, né? Todo ano. E fala assim, ó, eu preciso da minha casa em dezembro assim. Ou daí você olha e fala, dezembro não dá, mas dá pro carnaval!
Cara, não dá, fecha tudo, dezembro você não consegue mais fazer nada, janeiro Sim. muito menos, as estradas E param. no litoral, igual os condomínios, pô, a gente tem aquelas restrições que o prédio fecha em dezembro e só vai abrir até o carnaval. Tem Aham. condomínio que fica quase 2 meses Tem fechado. condomínio que fica Sim. 2 meses fechado. O Acapulco também, fecha tudo. Sim. Esse ano eu ainda consegui, para dezembro, continuar com uma obra que estava lá no Acapulco, mas na escondida e na espreita. Porque se desse muito barulho, o vizinho fazia parar. E nessa hora, para mandar chocolates para os vizinhos? Haja bolso. O chocolate estava caro no final do ano. Será que a minha reforma eu consigo acabar para o Natal? Tá fazendo... E falar em reforma, Fê, conta aí essa história da sua reforma. A Fer tem muita coisa para contar, Eu fiquei gente. sabendo aí dessa questão da reforma dela. Gente, eu só vou pro Insta para falar, gente, hoje eu não tô bem, eu tô com uma enxaqueca, minha reforma é uma reforma que não acaba nunca. Começou Né? quando? E a Thay é minha amiga que vai ali e fala, Fê, ó, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Na verdade, eu falei, eu quero fazer com a equipe da Thay. Foi assim. Exigência dela. Tudo começou assim. Eu fiz o projeto dela. Exato. Aí chegou pro maridão, né? Vamos lá, o homem do dinheiro. Ó, maridos, aprendam a evitar separações de desgastes, hein? Ah, outra coisa, tá provado, né, que muitas obras Acabam acabam muitos casamentos. Exatamente. Uma obra mal gerenciada que você não tem um profissional competente acaba casamentos. Isso é verdade. O meu tá ali, ó, no fio. E devido a valores, tudo, ele falou, não, vamos fazer com esses daqui, que eles estão iniciando, mas eles são bons. Eu falei, vamos embora, né? Mas assim, gente, eu fiquei dentro da casa. São tantos perrengues que a Thay, ela liga morrendo de rir, tá? Essa Porque eu filha da avisei. mãe. Mas são coisas assim, é numa imaturidade, né? É que às vezes eu não digo nem que é imaturidade. A pessoa tenta fazer uma economia, que é o que aconteceu no caso da Fernanda, para conseguir Isso. fazer o projeto mais próximo da realidade. E aí eles acham que vão conseguir fazer mais barato do que o mais barato que o arquiteto conseguiu pesquisar para fazer. E aí vamos fazer direto, você tem um prazo de obra super superior. Você tem BOs que você tem que encarar de frente e você não entende aquilo que está acontecendo, você não entende aquele BO. E você não tem quem entenda do BO, a não ser o pedreiro que está ali te enrolando, desculpa a palavra, mas é o que aconteceu com ela, para estar gerenciando aquilo e organizando da forma mais ordenada possível. Lembrando que ela mora numa cobertura, gente, ou seja, a cobertura influencia o apartamento de baixo em cheio. Sim. Então, até isso eles tiveram problemas. Então, assim, aí você tem maior custo, tempo de obra muito superior e BOs que você não precisava ter. Não, e o mestre de obra, Vossa Excelência está na palavra. a Vossa Excelência, além dele não conseguir administrar o meu, ele deu problema para o vizinho. Então, ele teve prejuízo também, Sim. né? Com a falta de experiência, de tudo, porque além dele quebrar a minha casa, ele quebrou a de baixo. Então, foi uma coisa assim absurda e um perrengue atrás do outro. Então, às vezes, as pessoas tentam economizar E acaba gastando muito mais e tendo um tempo superior e um estresse que sem necessidade, sabe? Sim. Então, assim, se a Fernanda fosse olhar tudo que ela investiu, tudo que ela teve que recomprar e o prazo todo que ela teve, por mais que ela tenha ficado lá dentro do apartamento e a amiga que avisou para não ficar, né? Se ela tivesse ficado fora, também imagina, mais do que o tempo determinado, teria virado um custo ainda maior. Com certeza. As pessoas precisam entender que essa falta de maturidade e essa, não, eu vou encarar de frente que eu acho que vai dar bom. Muitas vezes, a maioria delas, não quero dizer que são todas, mas a maior parte das vezes não dá bom. Dá ruim e muito ruim. Porque uma reforma, ainda mais em prédios antigos, como a gente tem aqui em Santos, tipo aquele que você fez içamento da mesa, que ele era bem antigo. Sim.
Você dá uma martelada na parede e você descobre um cano que não existia. E não é nem cano, é um tipo de plástico que era não é canduíte antigamente, né? Eles usavam um material bem diferente. Fora os canos de cobre para passar água e gás. Que isso? Então, assim, eu já tive reforma que eu fiz o apartamento Capo Ferrar, lá no Riviera. De reformar o apartamento inteirinho. O apartamento inteiro tinha cano de cobre. Eu pensei que a gente tinha trocado tudo que estava ruim. 2 semanas antes de entregar o apartamento, as paredes tudo com marca de mofado. Tive que estourar de novo. A metade do apartamento era justamente os canos de cobre quando eu botei o apartamento para funcionar. Então, assim, obra não é para você encarar ela de uma forma de, não, eu consigo encarar no peito sem ter experiência. A não ser que você seja uma pessoa muito aventureira, e você não tenha pressa e tenha muito dinheiro para querer torrar. E muita paciência. E muita paciência. E muita paciência, porque assim, a gente que é arquiteto, que tá ali no campo de frente, a gente se estressa, viu? Filho, semana passada eu cheguei a ter um pico de estresse que eu parei no soro, honestamente falando. Eu tô com os pontinhos aqui, ó, de acupuntura, mas foi porque eu cheguei num nível de estresse que eu falei, cara, hoje, essa semana tá tudo dando errado. E tem semanas que tudo dá errado, e tem semanas que tudo dá muito certo, sabe? Que tudo vai muito redondo. Já teve alguma obra que você falou assim, poxa, me surpreendi, essa daqui não teve? Na verdade, não, mas eu tive cliente que me surpreendeu. Obra não. Talvez lá no começo, e agora eu não esteja lembrando, mas eu já tive cliente que eu disse... esse vai dar trabalho. Esse vai dar trabalho. Só que não deu. Como eu também já tive cliente que eu pensei, nossa, ela é um amor, ela é formidável. Minha Nossa Senhora era aquela cliente que formava um postergeister para tudo dar errado na obra, para depois ela chegar e falar, eu avisei! Aí eu comecei a melhorar o meu faro para clientes. Amadureceu. Eu tive que ir fazendo isso, porque eu sou uma pessoa que eu puxo tudo para mim. E eu sou muito esponja. Então eu quero resolver porque eu não quero ver você sofrer. Eu quero ver todo mundo bem, eu quero ver todo mundo feliz, eu quero todo mundo andar comigo. E aí eu me nessa, porque eu carrego todo o fardo comigo. Então eu me responsabilizo por aquilo até que não é meu. Então isso é uma coisa que mexe comigo, porque eu não quero ver você triste. Sim. Se eu tiver que pegar na sua mão e falar, vamos agora e eu pago essa bomba aqui, a gente vai fazer esse bagulho acontecer. É o que eu vou fazer, entendeu? Legal. E aí, eu acabo tomando as dores, por isso que eu tento controlar para que tudo dê muito certo, porque eu não quero ver você triste. Eu tô aqui para te ver feliz. Obra é para a tua casa é para a obra não, mas a tua casa é para te tornar melhor. A tua casa é para te deixar feliz. A tua casa não é mais um lugar que você vai como era no tempo da Pedrita, só para dormir e um abrigo de proteção. A tua casa é o teu templo sagrado, é onde você se renova, é onde você descansa, é onde você cuida da sua família, sabe? É onde os seus estão lá. Então, se eu tiver que pegar no teu braço para resolver um BO e para fazer as coisas acontecerem como tem que fazer, eu chego lá no obra e bater o sapato, a gente vai fazer. E a gente só percebe isso porque ela tem amor no que faz. Sim, né? sim. Ela demonstra isso, né? É interessante. Eu gosto. Eu sou um pouco tóxica, eu amo obras. E teve uma situação agora da reforma, olha só, o pai advogado tem uma forma de escrever, eu com puta BO em casa, mandei para o mestre de obras, falei, olha, tá acontecendo isso, tal, eu naquele fervo, né, xingando, o que ele fez? Como eu vou escrever para ela, falando no modo mais... Isso é inexperiência, gente, não façam isso. Ele mandou para o pai o problema, e o pai escreveu para ele, e aí veio... Vossa Senhoria... Baixou o Luiz XV nele. A hora que eu li aquilo num puta de um BO, vendo assim, ó, porque Vossa Senhoria abriu a torneira do banheiro. Falei, o quê? Tá debochando? Tá me debochando depois de um BO desse. Então, tem assim... perrengues nessa reforma que, olha, não passarei novamente, porque foi uma economia burra. Foi, acabou virando um custo alto, sem contar o psicólogo.
Eu é que Psiquiatra. Psiquiatra. Entendi. E aí, vamos lá, numa parte mais fora um pouquinho, imagina, a questão das semijoias. O que você me diz aí de projetos novos que você tem? Ai, sempre, né? Eu creio que assim, cada vez a mulher ela está procurando autoestima, melhorar de qualquer forma. Hoje a mulher ela está se percebendo, né? Ela ficou muitos anos dentro de uma caixa. Então hoje elas estão aflorando e a semijoia está aí só para enfeitar. As semijoias é como se fosse a decoração da obra, gente. Exatamente, é o pontinho ali o final. E aí, Thay, vem algumas joias assinadas aí também? Ó. Cara, eu pensei em fazer isso no passado, né? Eu até quando, há uns 21 anos atrás, eu fazia uns designers de joia para Sandra Duve de Santa Catarina. Nossa, eu tinha desenhado uma pulseira sensacional, tenho o desenho dela guardado até hoje. Mas eu acho que esse design de joias não é para mim. Eu acho que design de roupa, sim. Isso é uma coisa que me atrai muito. Eu desenhei até vestidos que eu já usei, fui eu quem desenhei. Porque eu acho que joia, ela tem um feeling muito diferente para você fazer. Não é uma coisa que me atraia muito. Por que que eu falo que é um feeling diferente? Quando você desenha uma roupa, você está falando sobre o corpo. Uhum. Quando você desenha uma peça de joia, você está falando sobre alguma peça do teu corpo, sobre os dedos ou sobre a orelha, né, ou sobre o tornozelo. Você não está falando de um todo, então ela é uma peça de composição. Imagine que a roupa é como se fosse as paredes da sua casa pintada e o piso instalado. Essa é a roupa, tá? As joias são aqueles objetos de decoração que você vai colocar sobre esse vestido que está lá. Então ele diz muito sobre quem você é. E eu sou o tipo de arquiteta que pego as 42 perguntas do cliente, faço no mapa astral e mapa natal dele para eu descobrir quem ele é, e a partir disso eu vou atrás dos objetos de decoração, para energizar e tararã. Eu acredito que esse tipo de feeling tenha que ser para quem, igual a Fernanda, tem uma alma mais voltada para o ai, eu quero um brilho assim, eu quero um brilho assado quando mexer os dedos dessa forma, porque eu estou muito mais ligada ao conjunto do que aquele acessório nítido. Então ela tem um tipo de olhar diferente do que eu tenho. Se tu me pedir para fazer um design, agora eu vou falar besteira, mas é verdade, tá? Um design para objeto sexual feminino, tô dentro, super dentro. Porque eu adoro estudar a anatomia humana, mas não essa parte de essa voltinha, essa aí tem que ser alguém com feeling igual ao dela, assim. Mas assim, no Brasil, vamos falar disso, né? Eu trabalho com multimarcas. É assim, muito difícil, viu, para joalheiros ficarem no Brasil mesmo. As condições que temos lá fora, Itália, Firenze, né? Lá o negócio acontece mesmo, até mesmo pela economia. Entendi. Muito bom. Nós estamos conversando com a Tayana Krieger. Krieger, acertei? Exato. Senão ia entrar no seu sonho. Arquiteta excelente, né, que atende aqui a região da Baixada Santista, e com a Fernanda Ferreira. Tudo a ver com joias, é ferro, tudo a ver com condição. joias. Então daqui a pouquinho elas já vão falar. Vamos aproveitar, né, para as pessoas te encontrarem. Quais são suas redes sociais, a loja? @espaço_FF. E o meu é Thay, TAY, _E, do Evandro, _Arc. É isso? Thay Arc, é isso aí mesmo. É Thay isso aí Arc. mesmo. Tenho boas lembranças do logo da Thay Arc, quando começou a ter os primeiros chamados lá atrás, nossos primeiros atendimentos. Era um prisminha colorido. A gente tem tempo, hein, Thay? Tem estrada já. Você tem muito içamento comigo. E a gente se encontrou hoje, eu falei pra ela, tanto tempo sem se ver e eu não pagar pelo menos o café, aí já ia... Você continua jovem, né? E eu não mais. Mas muito legal. E eu fico feliz de encontrar pessoas assim no meu caminho, sabe? Profissionais igual a Thay, que tem esse olhar bem atencioso
para os clientes, porque a gente percebe isso pelas obras, pela entrega. É aquilo, o profissional, né, a quem produz o resultado, você conhece pela entrega, né? E é o que a gente tem visto nas redes sociais, tem visto nos trabalhos. Por isso que eu agradeço, inclusive, né, a participação de vocês aqui, porque tá interessante. Falando um pouquinho sobre a OptaSwap é aquela vitrine onde você vai encontrar profissionais especialistas em algo. Então, se você tem interesse em falar com alguém, falar com elas, nós estamos aí para disponibilizar o horário delas também e atender essa demanda de atendimento particular em que as pessoas precisam para resolver uma solução, resolver um atendimento conforme necessário. E nós vamos finalizando essa edição. Algumas das meninas têm alguma observação, alguma coisa que goste de comentar? Não façam obra sem a ajuda de um profissional competente, para vocês não perderem o psicológico e nem correr uma separação. Exatamente, eu concordo. E se vocês quiserem avivar o lado feminino de vocês, cuidar do lado feminino, tratar o lado feminino, assim, se cuidarem, trazer esse lado mais, chame a Fernanda. Ela não vai dar um banho de loja em vocês, ela vai fazer você se olhar com outros olhos. É uma consultoria, né? E assim, eu sou fã, então fica difícil. Muito legal. Então é isso aí. Fernanda Ferreira e Tayana Krieger, na OptaSwap Podcast. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.